Melhor mudar de assunto, né? Vamos falar do Bruno Henrique? Vamos falar do Bruno Henrique. Vitor, Sté, galera do chat, meu amigo Fita Flu. Cara, quase correu o risco de não ter a votação do Bruno Henrique, né? Porque a defesa do jogador e o Flamengo estavam usando o tempo, né, de distância do caso, que foi dia 1º de novembro de 2023, né? E o inquérito foi instaurado em maio de 2025. Pelo tempo que foi a partida, estavam querendo botar prescrição, né, no julgamento. Exatamente. Foi uma votação apertada, 3-2, para continuar a votação, para continuar o julgamento do Bruno Henrique. Eu acho perigoso isso, Sté e Vitor, né? Para passar a bola aqui para vocês. Abre um precedente muito perigoso em relação a isso. A gente teve históricos aí recentes de jogadores que mal foram acusados e já foram afastados dentro de campo. E o Bruno Henrique não, ficou aí pelo menos mais 2 anos jogando. Vocês querem comentar sobre isso? Vai, Sté. Tá. Aqui o delay de novo, gente. O silêncio constrangedor. Assim, é muito complicado falar sobre esses julgamentos, porque eu nunca espero nenhuma pena de verdade, porque a gente já viu muitos casos, não só por questões de apostas, mas por doping, a gente sempre percebe que parece que nunca tem uma definição. Aconteceu a definição do caso do Bruno Henrique e não podia ser o mais patético da forma que foi, né? Eu lembrei logo do Vitor Mendes, que foi um jogador que estava surgindo no Fluminense, que teve 2 anos ali afastados do futebol. E assim, um jogador que as redes sociais dele toda hora pedindo apoio, pedindo para a justiça liberar ele, porque o pai dele estava doente, uma situação muito complicada. E tantos outros jogadores de clubes menores que não ganham nem 1/3 do que o Bruno Henrique ganha, que a fonte de renda realmente é o futebol e aquela fonte de renda apertada, que coloca comida em casa, que são afastados e que quando você é afastado, a gente tem que pensar nisso também. A gente não tá falando só de jogador de futebol famoso que a gente conhece, mas de jogador que sai, para de exercer sua função, sua profissão e fica sem renda. E tem que se reinventar em outro lugar, em outro ambiente. E o Bruno Henrique não foi. Então, assim, a justificativa da parte do Bruno Henrique muitas das vezes foi porque não foi ele o beneficiado, né? Ele não fez esse esquema de aposta para beneficiar ele próprio, mas sim um familiar e tudo mais. Mas qualquer crime relacionado a isso tinha que ser punido e punido com um tempo bem maior. 12 jogos passa muito rápido. Ainda mais o calendário do futebol do Flamengo, que tem 3 competições que estão jogando. Então, daqui a pouco, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, o Bruno Henrique já está de volta. E 60 mil, o que é 60 mil para ele, gente? O cara ganha um salário absurdo no Flamengo, milionário. 60 mil não é nada pra ele. Ainda é mais absurdo ainda ele fazer isso para beneficiar seus próprios parentes. Ele poderia dar esse valor pros parentes, já que ele ganha tanto dinheiro assim. A situação é realmente muito absurda. Demorou muito para esse julgamento acontecer. Como foi falado aqui, é um caso que aconteceu em 2023, só foi julgado agora. E mesmo assim não julgou com a pena devida, né? Porque o Bruno Henrique devia ter sido punido mais severamente. E é muito triste porque é precedente, é muito triste que o caso, para muitos jogadores, tudo bem fazer um negocinho desse aqui, não deu errado nada com o Bruno Henrique, comigo também não vai dar. Abre precedentes, o futebol fica cada vez mais sem credibilidade, eu não tenho mais confiança na justiça do futebol, nem do nosso país, né? Enfim, e a gente vai se afunilando por uma situação muito ruim, muito complicada. E assim, é bem complicado falar disso, é bem triste o momento que a gente está vivendo. Não queria que tivesse acontecendo isso, e acredito que todos aqueles jogadores que foram julgados e pegaram penas muito piores estão agora vendo isso acontecer e ficando até revoltados, porque se com eles acontecendo dessa forma, por que o Bruno Henrique não foi? Não sei se é porque a questão de ser jogador grande do futebol brasileiro, não sei se é porque pela questão da camisa que ele veste, eu não sei pelo que é. Mas acredito que quando a gente coloca... E esse é o maior problema do futebol, né? Do nosso futebol. É que a gente não tem uma justiça igual para todo mundo. Seja no campo, no VAR, seja no campo, na arbitragem. Não é tudo ajustadinho, né? Tudo constante. Se fosse tudo constante, se a justiça fosse igual para todos, ninguém estaria discutindo nada. Mas não é. Se todo mundo tivesse pego 12 jogos e 60 mil de multa, ninguém estaria discutindo isso. Exato. Então é bem complicado falar desse caso e realmente é revoltante. E a média, Esther, rapidinho, a média da punição dos demais jogadores, né, é tudo de 720 dias, mas a média foi de 360. Você teve o Bauerman, se eu não me engano, que foi punido com
com poucos dias, ou com dias mais baixos, e depois a justiça foi lá e reviu e aumentou para 720 também, ou 360. Então, assim, é uma covardia, é uma vergonha imensurável, porque você imagine a cabeça desses jogadores punidos hoje, que jogam em clubes de menor esporte, que tem salário, acho que 10 ou 15 ou 20 vezes menor que o Bruno Henrique, passando por tudo que passou. Você citou muito bem o caso do Vitor Mendes, que perdeu o pai queria, né? Foi um dos pedidos do pai antes dele falecer, que ele voltasse a jogar bola, a torcida comprou a briga, mas eu acredito que realmente a mão que bate em uns afaga outros. E Vitor, ainda cabe recurso. Pra piorar. Pra piorar. Lembra, eu acho que vocês são mais velhos aqui, vocês acompanham futebol há mais tempo, a Esther eu acho que era muito pequena. Você lembra do caso do Wagner Love, quando foi julgado, era jogador do Palmeiras? Lembra que o rapaz lá um dos juízes lá do STJD falou, se você tivesse uma trança vermelha e preta, né, talvez seria um pouco diferente. Pois é. Né? Mais ou menos isso que ele falou. Pois é. Né? Enfim, Vitor, ainda cabe recurso. É uma vergonha, não é? Cara, você tá botando... Calma, rapidinho. Hoje você tá desconcertado porque você tá vendo a Esther. Você botou a imagem errada, cara. Não, pô, falei a imagem que eu te passei, cara, da lista de jogadores. Então, caraca. Ele botou a imagem do Gabriel Amaral. Não, sabe que a culpada é você, Esther. Ivo, quando a Esther for convidada, ele não pode operar. Tem que dar folga pra ele. Eu vou te mandar de novo, calma aí. Tem que botar Esther, vou botar o Pitch aqui, o Apoli pra operar quando você estiver aqui no online. Isso. Por favor, achou a imagem? Minha amiga ou meu ex-chefe. Vou botar eles aqui pra operar. Calma aí que eu vou passar aqui a foto de novo pro Gabriel, que o Gabriel se perdeu aqui. Essa foto aqui, Gabriel. Já botou? Aí, meu garoto. Porra, tu é o melhor operador que a gente tem na Dish TV, cara. Olha só, olha lá. Bruno Henrique, 12 jogos, 60 mil de multa. Nilo Paraíba, que esse aí que tá na foto, né? 720 dias, né? E 100 mil de multa. Igor Cariús, né? 360 dias, 40 mil de multas. O Brian Garcia, né? 360. Esse Brian Garcia era colombiano, se eu não me engano. Eu acho que ele jogava no Bahia, não era isso? O 360 dias, 50 mil de multa. O banido, né? Tá o Diego. Diego Porfírio, né? Porfírio. Né? Tá banido também no futebol. O cara foi totalmente excluído da profissão, que era a profissão dele, no caso, né? Exatamente. O Aleph Manga, né? Que jogou aqui no futebol carioca, 360 dias, 50 gols. 50 mil reais, desculpa. E o Vitor Mendes, que é o caso, junto com o Nino Paraíba, né? São os casos com mais tempo de suspensão. 320 dias, 70 mil de multa. Aí eu falo pra vocês, para um lado serve, pro outro não serve. A alegação também é que não foi um intermediário que foi lá e pediu pro jogador, pagou um dinheiro pro jogador pra simular um cartão, simular uma partida. Não foi isso. O que a justiça alegou, que foi justamente, né, ele agiu de inocência quando ele falou que iria forçar um cartão. Então, por isso que não estão julgando, segundo o que eu li, né, não estão julgando o jogador igual esses jogadores que foram punidos aí, que tá na tabela aí, que o nosso queridíssimo operador, competentíssimo operador, né, nosso melhor operador da Dish TV acabou de botar aí encher tua bola agora, hein? Botou aí na imagem aí, né? Vale lembrar também, Vugreca, que o mesmo jogador de futebol, Bruno Henrique, em 2020 foi parado numa blitz da lei seca e foi constatado que a habilitação que ele utilizava era falsa. Ou seja, é muita inocência, né? Tá no time certo, né? Tá no time certo. Vamos lá. Cara, olha só, Ivo, aproveitando a imagem do amigo aí, do melhor operador da TV. O melhor operador. Olha aqui. Ele é. Olha aqui, o que acontece é o seguinte, beiro inacreditável, cara. Beiro inacreditável. Aproveitando a imagem, o que a gente vai explicar? O que agora esses jogadores, seus familiares, todo mundo que foi atingido de certa forma por essas punições, o que eles vão pensar, cara? Se eles cometeram um ato extremamente próximo ou similar ao do Bruno Henrique, pegaram 720, 360, como o Fio também falou, uma média de 360, 320 dias de punição. Não vou nem falar da punição pecuniária não, tá? Nem vou falar da grana, porque realmente é absurdo 60 mil reais
pro Bruno Henrique. Eu sou um cara que eu prezo muito pela justiça, tá, Ivo? Em todos os aspectos da minha vida. Eu tento sempre ser o mais justo possível. Eu aprendi com meus pais, etc. E tento levar isso pra vida. E quando a gente olha uma injustiça desse tamanho, beira o inacreditável. Então, assim, são muitas camadas, né? Tem como a Esther bem falou brilhantemente, tem a camisa que ele veste, tem o jogador, tem aquilo que ele representa, e você começa a pensar da onde que vem isso tudo. Da onde que o STJD tirou esse tipo de punição. A gente estava falando no Jornada ainda há pouco, que era melhor absolver logo, pô. Ficaria juridicamente menos absurdo. Porque pune, mas vai punir com esse tipo de punição. Juridicamente você abre um precedente absurdo, que é quase que um convite a outros jogadores se comportarem da mesma maneira. Então você deseduca, essa é a grande realidade. Eu que sou educador, a gente é muito preocupado com isso. A gente precisa educar. E no caso aqui, os caras estão deseducando. É isso. Exatamente. É um convite pro amor, né? É quase isso. O nosso amigo Felipe Camilo tá falando que o Brasil é um circo, né? O nosso amigo tio Evandro, né, que é membro aqui do canal, e de outros vários canais também, tio Evandro é a máquina de dar audiência pra galera, mandar um abraço pra ele aí. Ele tá falando que todos foram punidos com dias sem jogar, né? 1 ano, 2 anos, mas o Bruno Henrique 12 jogos. Aí ele faz a pergunta, por quê? Por que será? Né? Por que será? O maior problema do nosso futebol é isso. Porque se a linha do VAR de impedimento fosse a mesma para todos, se os pênaltis fossem os mesmos para todos os times, se todas as condições do futebol e da justiça brasileira em geral, indo para outras áreas fora do futebol e do esporte, fossem iguais para todos, ninguém estaria aqui falando nada disso. Ninguém que estaria falando, nossa, o Bruno Henrique pegou só 12 jogos. Mas como não é, e depende de vários fatores, seja político, seja econômico, seja cultural, seja social, porque o Bruno Henrique é uma figura muito importante do futebol brasileiro, todo mundo conhece o jogador, então isso pesa muito, né? Querendo ou não, o Vitor Mendes era só um jogador que estava começando a crescer no Fluminense. Aleph Manga também era um jogador meio desconhecido, indo no Paraíba, entre outros. O Bruno Henrique não tem um peso grande, né, dessa figura, traz muita mídia também para cima desse caso. Então, por conta disso, por não ter essa justiça igual para todos, é que a gente vive nesse limbo. E parece que não melhora, porque quando a justiça tem a oportunidade de acertar, ela vai lá e mais uma vez erra e erra feio. Aí compromete tudo aquilo que a gente tenta e que a gente fala sobre igualdade, sobre tentar fazer o futebol de maneira mais correta, mais justa, e acaba caindo por terra. E como vocês bem falaram, eu acabei de falar também, abre mais e mais precedentes. Daqui a pouco, esses casos de manipulação por causa de apostas vão virar cada vez mais frequentes e a gente não sabe aonde vai parar. Até porque as próprias casas de apostas são que patrocinam os campeonatos, patrocinam os clubes e a gente não sabe até quando isso vai ficar vinculado ou não. Exatamente. De repente, se você ganha 100 mil com cartão amarelo, ou 120 mil, ou 200 mil, tu paga 60 mil, pega 12 joguinhos aí, tá tudo certo. Daqui a pouco você tá jogando de novo. Vale a pena, pô. Vale a pena. Como o Vitor falou, né? Você tá abrindo um precedente sem igual, né? Exatamente. Em relação a isso. Tem alguns flamenguistas aqui chorando aqui no nosso chat, Vitor. É que eles estão sentando de lado até hoje, depois daquela final de 23. Tu sabe disso, né? Tu tá ligado nisso, né? Isso. Tem isso também, eles ficam revoltados. Aí eles estão aqui reclamando aqui, mas, cara, olha só. Quando teve o caso do Vitor Mendes, a gente entendeu o caso, né? Porra, eu particularmente na época, né? Eu vi muita gente também nas redes sociais falando isso em alguns programas, que entendia o caso sim. Eu estava gostando das atuações do Vitor Mendes, eu achava que ele poderia render com a camisa do Fluminense. Muito prejudicado com essa história. A gente foi prejudicado. Muito prejudicado. Só que a gente entendia, né, porra? Sim, cometeu um crime, tem que pagar, beleza. Mas nem isso que a gente vê de alguns flamenguistas, não são todos. Tem gente que vai passar o pano sim pelo clubismo. Ivo Greca, roubar, subtrair, né, levar vantagem sobre as pessoas é errado, galera. Isso a gente aprende quando nasce, a mamãe e papai ensina. É errado. A gente, de fato, vê flamenguista comemorando, rindo, né? Pra quem tá sempre nas manchetes de jornais, né? Com o caso do Ninho, do fogo do Ninho, essas outras histórias todas. Isso tudo é errado, galera. Não é normal, não é legal. Isso não faz bem pras pessoas, especialmente para aqueles que tiveram uma determinada punição e pagaram caro, justo ou errado ou certo ou não, foram julgados de maneira que pesou a justiça em cima. E por que você pega uma discrepância de 360 dias para uns, 720 para outros, e você botar 12 jogos
só porque o cara joga em determinado clube, chega a ser uma vergonha, cara. É uma vergonha você, e de repente, você começar a desacreditar no futebol brasileiro de fato. Se gostou desse conteúdo, comenta, se inscreva e curte e vem com a gente para mais conteúdos do nosso Flusão.